bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Dani Delanos, mais uma vez a nossas histórias aqui que vocês mandam. Muito obrigada, gente, muito obrigada a todos vocês que mandam história. Vocês não têm... Cara, às vezes o pessoal fala assim, Dani, a gente quer história grande. Dani, eu quero história assim. Peraí, Dani, eu quero história assado. Então, gente, deixa o joinha nesse vídeo, deixa um comentário aí nesse vídeo, compartilha esse vídeo, porque assim mais pessoas vão conhecer o canal e mais pessoas têm interesse em mandar história. Vocês não têm noção, gente, dá muito trabalho escrever uma história. Eu sei porque as meninas mandam aqui, ó, 11 páginas, 12 páginas, 13 páginas, e vocês gostam de histórias grandes, né? Então, assim, hoje eu recebi uma história que ela bateu o recorde, 65 páginas, sério. E eu espero que quando vocês verem esse vídeo, talvez ela já tenha ido ao ar. Porque eu quero muito contar, porque é daquela angolana que contou pra gente que o pai saiu pra comprar cigarro e voltou 5 anos depois, né? A história dela, assim, nossa, é uma puta história de vida. Então ela veio contar depois a outra parte, né, que ela prometeu contar pra gente, que seria quando ela sai da casa dela pra ir morar com a tia Perpétua, né? E se você não sabe o que eu estou falando, procura aí, gente. Procura aí no canal, porque essa história é muito boa. Essa aqui, ó. Já assiste aí, porque vai ter a segunda parte dela. Vai ter uma continuação aí. O nome da história... Ele disse, vou ali e já volto. 5 anos depois ele voltou. Vocês, essa aqui, ó. Esta história aqui, ó. Eita, Daniele. Então, vale muito a pena ver, tá? Então, peço a colaboração de vocês pra gente ter histórias grandes aqui. Quem gosta, quem acompanha o canal aqui... Todos os dias a gente tem na média aí, quando eu solto o vídeo, 20 mil views, 22 mil views. E às vezes tem 1000 joinhas, sabe? Então não custa nada. Dá um joinha aí, não custa pra você, né? Eu tô aqui, ó, gravando, eu amo gravar, não estou reclamando. Mas é porque se vocês querem histórias grandes, se vocês querem histórias diferentes, senta o dedo aí no joinha agora pra... o YouTube recomendar nosso vídeo, porque são bilhões de canais bons no YouTube, né? Então a gente tem que ter um diferencial para o YouTube recomendar a gente. Quando muita gente clica no joinha, o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante e ele consegue recomendar para outras pessoas, tá bom? Bora lá pro nosso vídeo de hoje. Se quiser mandar sua história, o e-mail vai passar aí na sua telinha também e bora lá. Dani, inclusive, gente... Ela já contou uma história aqui no canal, que ele mandava até no meu corte de cabelo, tá? Foi uma história, assim, bem chocante, assim, um relacionamento bem abusivo que ela teve, bem tóxico, né? Então, se você quer ver a primeira história dela, ele mandava até no meu corte de cabelo. E, pelo visto, né, continuamos aí com relação dessa maneira. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer... que você tem ali na minha história. Fiquei emocionada pelo seu choro no meio do vídeo quando falei da morte do meu pai. Quero agradecer demais pelos conselhos e os comentários. Muita gente me deu apoio muita gente me deu apoio por eu ter largado um homem tão ignorante. No início daquele relato, eu comentei por alto um outro ex que me bateu e eu fiquei com vergonha de denunciar. E hoje eu vou contar sobre esse meu ex-namorado. Eu tive 5 namorados na minha vida. Somente um realmente foi legal comigo. Porque estava ao meu lado quando meu pai ficou doente, me ajudou bastante e eu sou muito grata a ele. Terminamos, não deu certo, mas eu tenho gratidão. Tem uma hora que você confundiu na leitura do vídeo. Eu disse que tirando o ano que papai morreu, 2021... foi um dos piores anos da minha vida. Você leu rápido e deu a entender que meu pai morreu em 2021, mas não foi. Meu pai morreu em 2010. Mas não tem problema. Acho que eu não expliquei direito no e-mail. Mas vamos lá. Eu posso te mandar um e-mail falando de cada ex-namorado, Dani. Se você quiser. Amiga, manda, porque quando as meninas... Muitas mulheres aqui, elas descobrem que estão numa relação tóxica e abusiva pela história de vocês. Até então elas não imaginam
que elas estão passando uma relação assim. Então vamos lá ao embuste de hoje. Os nomes já estão trocados e ela vai chamar ele de Murilo. Eu não vou contar da minha infância e adolescência porque eu já contei no meu outro e-mail, mas eu tenho 38 anos. Conheci Murilo quando eu tinha 19. Ele foi meu segundo namorado. O primeiro foi dos 15 aos 18. Conheci ele numa festa de sertanejo que nem curto muito. Eu adoro mais rock e música antiga. E eu nem ia nessa festa, mas uma amiga acabou me convencendo. Que coisa, né? Lá eu conheci Murilo. Ele era um cara bem apresentado. Quando eu disse meu nome, não vou falar meu verdadeiro, né? Oi, prazer, Alice, né? Ele me olhou com uma cara meio decepcionada, mas ficou comigo. Depois eu entendi o motivo. E ficamos ali na festa toda. Bom, vai que ela tem um nome verdadeiro de uma ex dele, né? Eu não sei, ela não explica aqui. No outro dia ele me ligou para o meu número fixo. Naquela época, né? Acho que ninguém tinha celular. Era o ano de 2004. Acho que até tinha, né, amiga? Mas não era tanto, né? Mas ok, logo saímos. Ele era bem animado, beijava muito bem. Logo ele me contou que tinha um filho de 3 anos. Tinha acabado de se divorciar. Ele era novo, tinha 22 anos. Então não foi uma gravidez desejada. E logo se separaram. O nome da ex dele era o mesmo do meu. Ó, gente, eu nem tinha lido e eu... Ó, pesquei na hora. Aí eu entendi por que ele não tinha gostado do meu nome. O filho dele tinha o nome do meu sobrinho e o nome do pai da ex dele era o mesmo nome do meu pai. Misericórdia, hein? Ganhar na Mega Sena eu não ganho, né? Mas essas coincidências existiram. Um dia eu estava na casa dele e a ex chegou para buscar o menino de 3 aninhos, filho deles. Ela me olhou com uma cara de raiva e eu não disse nada. Um dia depois, eu não sei como ela conseguiu meu número, ela começou a me ligar para minha casa e me encheu o saco, me ameaçando. Eu falei para Murilo que eu não queria saber daquilo, que era para ele dar um jeito e os telefonemas pararam. Nos primeiros 10 dias, a gente se via todos os dias. No sábado, ele me convidou para assistir um filme na casa dele. Eu achei cedo, eu era muito nova, mas ele disse que os pais dele estariam em casa, que ele estava me convidando somente para o filme. Dani chegando lá foi isso mesmo, não teve nenhuma tentativa de nada e nós vimos o filme juntos. Isso era no sábado, da segunda semana que estávamos juntos. Eu ia contar para o meu pai que eu estava namorando na segunda-feira, mas aconteceu algo naquela noite que mudaria minha vida para sempre. Meus pais eram separados nessa época, eu morava com a minha mãe e trabalhava com meu pai. Por isso que meu pai nem desconfiava. Antes do Murilo me levar de moto para casa, lembro que ele me emprestou uma jaqueta jeans, e ainda bem que ele fez isso. No caminho para minha casa, a gente passou em vários carros perto de um forró. Tinha um carro antigo com aquelas portas grandes. Abriu a porta do nada e a gente bateu de frente com tudo. Murilo quebrou a mão no vidro e eu, que estava na garupa, literalmente saí rolando no asfalto. Penso se eu não estivesse com aquela jaqueta jeans. Aí fiquei com as mãos raladas e lembro que o forró, né, que era ali perto, todo mundo parou. Eu deitava no asfalto, gente juntando, esperando uma ambulância. Quando a ambulância chegou, eu queria sair andando, porque eu estava com sangue quente ainda, mas não deixaram. Bom, você já esteve dentro de uma ambulância, Dani? Já estive, amiga. Por fora você vê que ela corre muito, né? Mas lá dentro parece que não chega nunca. Eu chorava muito, mas quando percebi que conseguia mexer as pernas, eu só dizia obrigada, meu Deus. Ninguém conseguia entender o motivo que eu estava agradecendo naquela situação, mas eu agradeci muito por não ter quebrado a minha coluna. Chegando no hospital naquela noite, tiveram 9 acidentes de moto, e por mais que eu estivesse toda roxa, mais tarde eu tive que fazer uma operação nos olhos, e então falaram que era melhor eu estar ali. Tinha um cara que tinha perdido a perna, o outro com o braço quebrado, um outro, Dani, com 2 pernas em carne viva. Lembro de vê-lo gritando para ir tomar banho. O mais foda é que você lembra que meu pai não sabia que eu estava namorando? Eu ia contar na segunda-feira. Eu era caçulinha do papai. Ele me protegia e me amava demais. Papai era um cara super gente boa, mas quando ficava com raiva, você não iria gostar de mexer com ele, ela disse. Ele tinha 2 metros de altura e 100 quilos, um velho bravo, principalmente quando ele tinha razão.
Depois eu descobri como foi que avisaram ele. Foi minha mãe, que chamarei ela de Marília e vou chamar meu pai de João. Mamãe Marília falou: João, você soube que a Alice caiu de moto? Meu pai falou: mas como assim? A Alice nem tem moto. Mas quem estava pilotando era o namorado dela, disse a minha mãe. E meu pai disse: como assim? A Alice nem tem namorado. Papai chegou no hospital só o ódio. E quando me viu naquela maca, depois de 9 horas ali, ele me pegou no colo e me levou para um outro hospital e nem olhou na cara de Murilo. Dani, eu fiquei 1 ano para me recuperar. Minha mãe me dava banho porque eu não conseguia me mexer direito. Fiz 50 sessões de fisioterapia. Minha retina do olho direito descolou. Tive que fazer uma operação em outra cidade. Quase perdi a vista. Mas quem estava naquele forró e viu meu acidente, hoje me vê de pé, disse que foi um milagre de Deus. Eu tinha pesadelos com motos. Quando soube que um vizinho dias depois caiu de moto e estava para morrer, eu sentei na escada do prédio e chorei por 20 minutos. Gente, vou dar só um adendo aqui. Eu detesto moto. Eu não ando de moto. Meu filho tirou carteira de moto, mas eu já fiz ele me jurar que ele nunca terá uma moto. Eu acho muito perigoso, gente. Muito perigoso. Sério. Putz, eu não sei nem falar. Eu sei que moto às vezes é mais barato, né? No Brasil tem muita gente que anda de moto. Mas, nossa, eu particularmente, eu morro de medo. Morro de medo. Sou bem cagona mesmo pra moto. Bom, e esse acidente dela, gente, foi o seguinte. Isso aí é bem perigoso, tá? A pessoa estaciona, ela abre a porta do carro e ela nem olha se tá vindo uma bicicleta, uma moto. Eu já vi um acidente assim em Londres, só que era um cara de bicicleta. O cara abriu a porta, lá o trânsito é o contrário, né? Mas o carona que abriu a porta, gente, o cara de bicicleta bateu de tudo na porta. Então, assim, são coisas que eu acho que a gente tem que prestar atenção. É coisa de 1 segundo, se eu olhar no retrovisor, se tá vindo alguém. Eu sempre faço isso, eu morro de medo. Bom, o cara simplesmente fugiu e nos abandonou lá. Murilo chegou a achar ele, o cara teve que pagar por tudo. Mas eu mesmo até hoje nem sei quem é. E nem quero saber. Dias depois, Murilo veio até minha casa, me encontrou mancando e toda roxa e ficou triste. Disse que gostava muito de mim e que não queria que a gente acabasse daquele jeito. Eu também disse que não, mas que papai jamais aceitaria, pois Murilo era o cara que quase tinha me matado. Uma observação. Murilo foi um escroto comigo. Ele bebia demais, ele me sacaneou muito, mas sobre o acidente ele não teve culpa. Ele não tinha bebido naquela noite e ele estava numa velocidade normal. Mas pai é pai, né? Papai sabia no fundo que Murilo era um cara ruim e que eu que não enxergava. Papai tinha um restaurante e ia todos os dias no mercado comprar carne. Murilo trabalhava no açougue lá. Um dia meu pai chegou aos berros com ele na frente de todo mundo e disse: você vai matar a filha dos outros. A minha não, seu filho da... Eu sei que meu pai estava me defendendo, até porque ele via minha situação em casa. 19 anos depois do acidente, as sequelas que eu tenho até hoje, eu tenho sequelas até hoje, né? Se eu quiser fazer uma operação para curar miopia, a chance de todo mundo dar errado é 5%, a minha é 50%, porque eu tive a retina descolada. Eu tenho algumas cicatrizes na mão, a parte que a jaqueta jeans não protegeu, e a minha clavícula dói quando eu varro a casa. Tirando isso, renasci, graças a Deus. Mas voltando lá, o tempo foi passando, me recuperei, não teve jeito, começamos a namorar. No primeiro ano foi tudo bom. A ex dele não ligava mais. Eu não sei se ela ficou com pena do acidente, não sei se ela arrumou outro, mas ela sumiu. A mãe de Murilo, vou chamá-la de sogrinha. Sempre chamo minhas sogras assim. Ela era um amor comigo, me tratava como filha. O irmão dele, que era chato demais, mas a mulher e o filho do irmão de Murilo eram uns amores. A cunhada de Murilo, vou chamá-la de Ana, era como uma irmã para mim. Com o tempo, Dani, aquele paraíso foi se transformando no inferno. O filho dele de 3 anos era uma criança muito sapeca e mimada. Tinha tudo nas mãos. Quando ele queria alguma coisa, ele queria na hora e nunca estava satisfeito. Eu não podia corrigir, mas também ninguém corrigia. Eu chorava. Meu Deus, como ele... ele chorava. Se alguém corrigia, né? Eu perdi muitas noites de sábado com 19 anos ouvindo os berros daquele menino sem nenhum motivo. Eu levava desenhos, brinquedos. Ele até assistia comigo desenho às vezes, mas depois, sem mais nem menos, ele começava a berrar.
e eu achava que eu estava enlouquecendo. Ele chorava por tudo, era choro de manha, não era choro de dor. Tudo tinham que dar na mão dele, e se não desse no segundo que ele queria, ele berrava. Quando colocavam a mão dele no que ele tinha pedido, ele olhava e falava: demorou, agora eu não quero mais. Ninguém achava aquilo errado, ninguém corrigia, ninguém falava nada. Bom, por causa dele e por outros problemas da vida, eu acho que é por isso que eu não quero ter filhos, Dani, até hoje. Bom, no segundo ano do namoro, tudo começou a ser um caos. Um amigo dele, mulherengo, beberrão, veio ficar uns dias na casa dele. Murilo e esse trambolho saíam quase todas as noites para beber. Eu não fazia ideia de onde eles iam e gastava uma fortuna. Mas para me levar no cinema, ele não tinha R$1. E mais, quando eu ligava, Murilo atendia bêbado e gritava comigo porque eu era chata. Mas era madrugada de um sábado, eu queria estar com meu namorado e eu não podia nem saber onde ele estava. A gente nunca saiu para comer um lanche, porque ele nunca tinha dinheiro. No outro dia, tinha uma churrascada com 5 amigos na casa dele e dá-lhe dinheiro jogado fora. Ele bebia tanto, mas tanto, que um dia eu estava na casa dele e do nada chegou uma grade de cerveja cheia. Era uma terça-feira e nem era carnaval. E eu falei: o pessoal tá chegando? E ele: nada, é pra mim e pra minha mãe. Inacreditável, gente. Eles tomaram tudo e foram trabalhar no outro dia. Eu não sei como eles conseguiam. Com 20 anos eu entrei numa faculdade que ficava a 15 minutos da minha casa. Então eu ia a pé e voltava a pé. Mas uma sexta-feira eu liguei pra ele. Nessa época tinha um celular, um tijolão. Mas só ligávamos de celular pra celular, nunca pra fixo. E eu disse: o que você vai fazer hoje, amor? E ele disse: vou ficar em casa. Aí eu tive a brilhante ideia de matar a aula, comprar uns chocolates, uma cerveja para ele, uma Coca-Cola para mim e fazer uma surpresa na casa dele. Quando eu cheguei lá, as luzes estavam apagadas e o portão fechado. Liguei de novo e falei: amor, você tá onde? Ele disse: estou em casa. Aí eu disse: ué, mas eu tô em frente, abre o portão, eu trouxe uma surpresa. O telefone ficou mudo, aí ele disse: sabe como é que é, né? Eu não tô aí, eu tô num churrasco em outro bairro. Se isso acontecesse com a Alice de hoje, 38 anos, calejada, eu falaria: continua comendo o seu churrasco, né? E não me procure nunca mais. Mas isso aconteceu com uma Alice de 20 anos, que era boba, apaixonada. Exigi que ele viesse na hora para casa dele pra gente conversar. A cunhada, gente boa dele, me viu do lado de fora, ela morava em cima da casa dele. Foi até lá e abriu a porta, com uma chave reserva para eu não ficar na rua. Eu fiquei esperando quase 1 hora. Quando ele chegou, ele nem me deixou reclamar. Disse que me amava, que era só um churrasquinho, que não tinha me dito porque sabia que eu ia encher o saco. Então a culpa sempre era minha, né? Aí eu falei pra ele: desde quando que eu enchi o saco pra você ver seus amigos num churrasquinho? Eu não gosto que você volte de madrugada. E se fosse só um churrasco, por que você não me contou? Ele tentou se esquivar de qualquer coisa, me abraçou, me beijou. Não fizemos nada naquele dia. Não estava afim, mas eu fui dormir bastante desconfiada. Outra história horrível, Dani, foi quando minha tia alugou uma casa na praia por 1 mês. Logo no mês que eu estava de férias no serviço. Ela disse que eu podia ir, que estava tudo pago. A casa era linda, de frente para a praia e para um barzinho bem legal. Murilo não estava de férias, mas disse que não tinha problema nenhum, que era para eu ir. Mas no dia de me despedir dele, ele estava fazendo mais um churrasco. Quando eu disse que tinha que ir para não perder o último ônibus, pois a minha tia ia no outro dia de manhã, eu esperava que ele fosse me levar até o ponto, mas não. Ele, bêbado, mais uma vez, gritou para os amigos: vai logo, tá esperando o quê? Pode ir. Eu saí de cabeça baixa, com os amigos dele rindo de mim. A mãe dele não riu, mas não falou nada. E a cunhada, gente boa dele, foi a única que teve coragem de dizer que aquilo era ridículo. No outro dia eu estava lá na praia, me divertindo, rindo, mas no fundo eu estava triste. Eu tinha aquela cabeça de menina boba. Ah, vamos resolver logo. Mesmo eu estando certa, ela ia ligar para ele, porque ela não queria ficar com aquilo na cabeça, que ele ficou chateado com ela. Gente, ela tinha 20 anos, né? Era uma menina boba. Bom,
Ela falou que uma coisa ela esqueceu de falar. Odeio com todas as forças que alguém desligue o telefone na minha cara. Murilo sabia disso e ele amava fazer isso comigo. Então eu lá na praia comprava aqueles cartões telefônicos para ligar para o celular de lugares distantes, porque era caro. Só que esses cartões, gente, não duravam muito. Era só eu que comprava e ligava. Eu ligava para saber se estava tudo bem, ele inventava qualquer coisa para brigar e bem desligava na minha cara. Ele sabia o quanto eu odiava isso. Aí eu ligava de novo e perguntava, por que você desligou? E ele fazia, bem, e desligava de novo. Na quarta vez que ele fez isso, ele já esperando eu retornar a ligação, eu fiquei olhando para aquele orelhão e pensei, epa, eu tô na praia, ele que deveria querer me ligar, quer saber? Vou aproveitar. Ai, finally, né, Alice? Você abriu o olho. E eu fui. Ele deveria estar esperando a trouxa ligar de novo, mas eu não liguei. Tive um ótimo dia com meus primos, nadamos, tomamos sorvete, passeamos um trenzinho com as crianças. À noite encontramos um grupo de amigos e tinha um amigo nosso que eu sempre fui apaixonadinha por ele e ele por mim. Conversamos, acabamos combinando de nos encontrar na praia às 8 da noite. Fui para casa tomar banho, tirar a clareia do corpo. Quando estava me maquiando, o Murilo liga para o meu celular. Fui seca com ele. Ele perguntou por que eu estava sumido o dia todo. Eu respondi, porque você simplesmente não queria falar comigo, já que você desligou o telefone 4 vezes na minha cara. Eu entendi que você não queria saber de mim, eu disse para ele. E agora me dá licença que eu vou sair. E bem, fui eu que desliguei. Ele ficou me ligando, mas eu não atendi. Fui passear com meus primos e com meu crush. Deixei até o telefone em casa. Lá na praia cantamos, conversamos, rimos e do nada as pessoas foram embora. Só restou eu e o crush. Ficamos 15 minutos ali sozinhos à noite, ouvindo o barulho das ondas e nada. Eu não consigo trair, sabe, Dani? Eu sei que meu ex jamais descobriria, mas não é uma coisa minha. Mesmo que eu tenha descoberto várias traições dele, eu não me arrependo, de não tê-lo traído, tá? Voltando para casa, ele me pediu desculpas, né, quando ela voltou, e eu, burra, aceitei. Quando ela voltou lá de viagem. Tempos depois, teve um baile anual muito incrível na minha cidade. Eu simplesmente amava ir. No ano anterior eu não pude porque eu estava machucada da moto. Então fomos, eu, Murilo e meus primos. Cheguei pro Murilo e quase implorei para ele não beber tanto, porque eu queria aproveitar o baile até o final. Gente, parece que eu tinha falado com ele, bebe, demônio. Ele chegou na minha casa bêbado. Quando chegamos na festa, ele pediu uma bebida que se chamava capetão. Aí já viu, né? Ele ficou mal, que só sabia ficar escorando e vomitando na festa. Ai, que nojo. Quando eu vi o irmão dele, chamei e disse, cuida do Murilo que eu vou aproveitar a festa com meus primos. Ninguém mandou ele beber o tal do capeta assim. E eu fui. Deixei ele vomitando e fui dançar. Eu não fiz nada, nem olhei para os lados, mas eu dancei e aproveitei. Fui embora e nem vi o que tinha acontecido com o Murilo. No outro dia, a cunhada dele me falou que ele ficou vomitando por quase 1 hora e teve que sair da festa, era 1 da manhã. Quando ele foi me procurar, ele disse, que horas você saiu da festa? Eu disse, às 4. Ela falou que saiu às 4, mas para ele ela falou, nem sei, o sol já tinha nascido. Esse homem ficou bravo, mas me implorou para voltar com ele e a anta aqui voltou. O que eu sinto de mim, mesmo nessa época, é que até tinha atitudes que eu encarava ele. Eu falava merda na cara dele, só que depois eu voltava. Realmente, a Alice, ela tinha atitudes boas aqui. Ela tipo, foi viver a vida dela, foi pro baile, deixou ele... então vai se danar, vai tomar o rabo do capeta e fica aí, então, né... Mas aí, ela voltava com o cara. Tipo assim... Alice! Bom, 2 anos no namoro e tudo começou a piorar. Cada dia ele era mais ignorante e do nada, né? Ele ficava carinhoso comigo. Então era um relacionamento tóxico. Ele em 10 minutos estava ignorante, daqui 10 minutos ele era o homem mais carinhoso do mundo. Um dia eu estava na casa dele, estava vendo um filme que eu já tinha visto trilhões de vezes. Mas eu amava aquele filme. Ele queria que eu fosse na cozinha, naquele minuto. Eu disse, deixa passar essa cena que eu amo essa cena. Era uma cena de 10 minutos. Mas esse cara ficou muito bravo, que eu não fui na hora que ele mandou. Que
Eu vi esse homem batendo na parede, gente, até quebrar. Juro, ele quebrou 2 panelas de alumínio com as mãos. Ele acabou com tudo, a mão dele sangrava. Nesse dia eu fiquei com medo. Aquilo queria dizer alguma coisa. E eu pensei, um dia isso vai ser comigo. Nessa noite eu esperei ele dormir e comecei a escrever uma carta, falando que eu estava com medo e que era melhor a gente terminar. Pois ele acordou, me viu escrevendo a carta, pegou o papel da minha mão e disse: "Você tá pensando em terminar comigo por carta? A gente não vai terminar, entendeu?" E depois de 6 meses, o pior aconteceu. Mais um sábado e eu sabia que ia ter um churrasco e muita bebida. Cheguei pra ele e falei: "Tudo bem você beber, mas não precisa ficar bêbado a ponto de cair. Porque quando todo mundo for embora, eu quero ficar só nós dois e quero você sóbrio." E mais uma vez ele entornou todas e ficou bêbado. Esse cara era alcoólatra, né, amiga? Quando todo mundo foi embora, ele foi pra cama fedendo a cachaça e eu comecei a brigar com ele. Poxa, um sábado à noite eu não posso nem namorar meu namorado porque ele não consegue nem abrir os olhos. Ele se levantou um pouco, olhou pra mim e me deu um soco de mão fechada no meio da minha testa. Eu levei um susto e lembrei dele quebrando as panelas com a mão. Eu estava de óculos e fico pensando que se ele tivesse socado meus óculos, poderia ter quebrado e furado meu olho, mas graças a Deus isso não aconteceu. Fui pro sofá esperar das 5 da manhã para pegar o ônibus e ir para casa. Naquela época não tinha Uber e táxi era caro. Fiquei ali no sofá chorando. Umas 3 horas depois ele lavou o rosto e veio me ver. Viu a situação que eu estava às minhas testas, tinha um galo enorme e me pediu perdão. Falou que jamais faria isso de novo e eu não falei nada. Eu só sabia sentir vergonha. Pensei, o que as pessoas vão me julgar? Como você deixou ele fazer isso com você? Você deve ter feito alguma coisa pra ele. Ela pensava o que as pessoas iam falar, né? Meus pais não me julgariam, mas minha mãe ficaria muito triste. Meu pai era capaz de fazer uma loucura e acabar sendo preso. Então eu escolhi não denunciar. E como usava franjinha na época, meu cabelo é bem escuro, eu escondi de todos. No outro dia ele foi na igreja comigo, coisa que em 2 anos e meio de namoro ele nunca fez. Mas eu estava com tanto nojo dele, eu estava com nojo até de mim, Dani. Quase uma semana depois do soco que eu levei, eu terminei com ele. Eu não conseguia nem me olhar no espelho de tanto nojo. Eu me arrependo amargamente de não ter denunciado. Mulheres, não se calem. Se vocês sofrerem qualquer tipo de abuso, denuncie. Depois que terminamos, ele me procurou na faculdade, no trabalho, mas eu estava disposta a jamais voltar. E dessa vez eu não voltei. 5 meses depois que eu tinha terminado, encontrei a cunhada dele e fomos almoçar juntas. Ela me perguntou como eu estava, se eu tinha superado tudo. Eu disse que eu estava bem e livre. Então ela me disse: "Se é assim, então eu posso contar sem você sofrer. Tem uma mulher grávida de Murilo de 7 meses. Mas tinha 5 meses que a gente tinha terminado. Ela disse: "Isso mesmo, ele estava com você e com ela. Quando você não estava na casa dele, era ela quem ia. A mãe dele a tratava como uma filha, do mesmo jeito que tratava você." Gente, eu fiquei em choque com tanta falsidade. Meu pai morreu em 2010 sem nunca saber que eu tinha apanhado. Minha mãe, eu não lembro porque, quase 15 anos depois eu contei pra ela. Ela realmente ficou muito triste, mas disse: "Você jamais precisava esconder da gente." E perguntou por que eu tinha guardado isso por muito tempo. Nos abraçamos e choramos. Esse foi meu segundo namorado, Dani. Muitas pessoas podem me chamar de coitada, de burra, sonsa, idiota. Eu sei que eu fui tudo isso. Mas na época eu pensava que ter um namorado era a melhor coisa do mundo, que ele me amava do jeitinho dele. Hoje eu vejo que aquele clichê de melhor sozinha do que mal acompanhada... nunca esteve tão certo. Hoje eu sou uma pessoa mais decidida, eu trabalho com o que eu amo, estou solteira e aproveito minha solitude. Eu não digo aproveitando, pegando um hoje e outro amanhã, não. Eu curto mesmo a minha vida, sabe? Eu viajo a cada 2, 3 meses sozinha, faço o que eu quero, vou onde eu quero, vou vivendo. Tenho medo de amar novamente. Minha terapeuta me ajuda muito, meus amigos também. Quem sabe um dia eu encontro alguém legal, né? Até lá eu vou viajando. Vou te mandar umas fotos minhas, espero que você goste. Desculpa o textão Rivotril, mas essa foi a pior fase da minha vida. E não tem como mudar, né? Já passou. Mas pelo menos eu vou recordar para nunca mais repetir. Dani, adoro você, que Deus te abençoe. Seus vídeos são incríveis e muito importantes. Ai, deixa eu ver a foto dela, porque são tantas meninas que mandam foto
que às vezes eu não lembro do rostinho delas. Ah, eu acho que eu sei quem é. Ah, ela tá. Ah, linda ela. Ai, cara de feliz. Isso, amiga. Beba, viva, viaje. Bom, Alice, muito obrigada por mandar essa segunda história. Eu acho que essa segunda história é perfeita para as meninas talvez mais novas que assistem nosso canal, que também acham, né, que é tão legal namorar. Nossa, eu não consigo fazer nada se eu estiver brigada com meu namorado. Nossa, eu não gosto de deixar nada assim, né? O cara faz e a gente sempre tá ali perdoando, a gente tá sempre ali, sei lá, dando a entender, né, que a gente perdoa, que a gente acha melhor, né, ficar com ele do que sozinha. Bom, essa relação de vocês, ela foi escalonando, né, como é que diz, né, foi em escalas, né. Eu já imaginei que isso fosse acontecer quando eu comecei a ler a sua história. Tudo bem que eu já tinha visto o título que você colocou, mas eu já imaginei que ia acontecer algo assim. Uma coisa que eu gostei é que você também saiu fora disso. Você não continuou ali. Você não acreditou em desculpas nem nada, né? Olha, eu também tinha 21 anos quando eu sofri violência doméstica. Acho que eu tinha 21 anos também. E eu também tive o mesmo sentimento que você. Eu agradeço a Deus por meu pai também não ter visto, né? Meu pai, eu acho que... Nossa, meu pai ficaria muito triste, cara. Se meu pai fosse vivo e tivesse visto do jeito que eu fiquei machucada, visto como eu fiquei toda roxa, com o olho inchado, cara roxa, né? Eu tinha hematomas assim no meu corpo inteiro. Então eu tenho certeza que o meu pai, cara... Meu pai, assim... Ele sempre era a princesinha dele. Imagina, meu pai nunca encostou a mão em mim. Isso fez também com que eu saísse dessa relação no primeiro tapa, igual você. E eu acredito que o seu pai foi a mesma coisa, porque pelo que eu entendi, seu pai também era um homem muito ligado a você, então eu acho que você pensou, peraí, meu pai nunca encostou o dedo em mim, esse cara vai encostar? E foi a mesma coisa que eu pensei na época. Eu falei assim, nossa, até que, né, enquanto ele estava fazendo terror psicológico comigo, eu acho que eu não tinha acordado. Mas na hora que eu levo ali um tapa não, eu vou falar uma surra, né? Ali eu falei assim, não é isso que eu quero pra minha vida. Meu pai nunca encostou a mão em mim, não é esse cara que vai encostar. Só que a gente é muito nova e vem uma vergonha muito grande com isso. O mesmo sentimento que você teve de que, nossa, o que as pessoas vão pensar? Como eu vou falar para as pessoas que isso aconteceu? As pessoas vão me culpar. Vão falar assim, ah, mas ele já era assim, você que não enxergava, sabe? E eu ouvia muito isso também na época, né? Mas eu acho que a nossa vida em primeiro lugar. Hoje, por exemplo, na época isso mexeu muito comigo, né? Depois de algum tempo eu fiz terapia também, porque eu tinha muito medo de me envolver novamente com outra pessoa. Eu achava que todo mundo era igual, né? Eu achava que todos os homens eram iguais. Depois eu tive o Bruno, tive meus filhos, e eu fui vendo que não, que os homens não eram iguais, né? Hoje eu tenho um marido muito bom também, e realmente os homens não são iguais. A gente tem que a gente tem que colocar na nossa cabeça em querer ver os sinais, tá? E esses sinais, eles estão ali escancarados o tempo todo. Por exemplo, você teve sinais aqui desde o início. Eu também tive sinais desde o início. Só que a gente tem 21 anos. Às vezes, ou a gente não entende, ou a gente não quer entender, a gente não quer enxergar. Porque naquela fase a gente ainda acha que, né, é uma linda história de amor, é um príncipe encantado, ai, nossa, só comigo que tá errado, tá todo mundo, né, dando certo, todo mundo aí vivendo suas loucas paixões e comigo as coisas dando errado. Então, infelizmente, talvez a gente não tenha discernimento, principalmente naquela época, né? O seu foi em 2004, o meu foi em 95 que aconteceu. Então, naquela época, realmente, a gente não tinha
Gente, não se falava abertamente de violência doméstica como a gente fala hoje. Não se falava abertamente sobre muitas coisas que a gente fala hoje, tá? Então, era uma época que as mulheres, sim, elas não denunciavam, elas tinham muito medo, elas tinham muita vergonha, né? Mulheres casadas, nossa, quantas mulheres casadas, cara, aguentaram caladas apanhar, assim, muitas vezes, porque não tinham coragem de falar para a família que estavam apanhando, não tinham coragem mesmo, né, de denunciar o pai dos filhos delas. Então eu te entendo, sabe, Alice? Mas eu achei esse relato seu muito importante para que outras meninas, outras mulheres aí possam se ver nesse seu relato. E você vê, ó, o cara era tão safado que já tinha até outra mulher grávida dele. E olha, gente, eu vou te falar uma coisa, de coração. O menos importante pra mim nessa história foi a traição. Porque o pior era a maneira que ele te tratava. Vocês estão me entendendo? Então por isso que eu nem falei muito da traição do cara. O cara não valia nada, né? Gente, o cara se ficar bebendo, o cara que não te dá atenção, pelo amor de Deus, cara, sai fora! Sai fora! Você tem que viver. Igual a Alice tinha 19 anos, na flor da idade, ficar sábado à noite limpando vômito de namorado, sabe? Não podia sair porque o cara não sabia se comportar no lugar. Ah, vai se danar, né? Vai se danar esse cara aí, entendeu? Esse Murilo. Então, mulheres, se você está passando por isso, pelo amor de Deus, sai fora desse relacionamento. E se você está passando por violência, denuncie. Foi o que a Alice falou. Ela se arrepende muito de não ter denunciado na época. Denuncie. Denuncie, gente. Vai lá, faça uma queixa. Denuncia. Uma hora esse cara vai pagar por todos os erros dele. Vocês podem ter certeza disso, tá bom? Alice, muito obrigada aí por ter mandado mais uma história pra gente. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.